Olá, pessoal! Bem-vindo ao meu canal, Os Pensamentos dos Meus Pensamentos. E hoje eu vou lançar um novo quadro que se chama Analisando Vilões. Isso mesmo, vilões. Tipo, vilões. Quais vilões eu não sei ainda. Bom, eu sei o de hoje, pelo menos. E de alguns aí pro futuro que eu já tô pensando. E, bom, o vilão de hoje vai ser ele. O cara que me fez odiar muito. Ai, eu não sei, assim, o que pensar, assim, porque eu odiei muito ele, assim. Eu acho que eu nunca odiei tanto um vilão quanto eu odiei esse vilão. Que é ele, o Teta Kisaki de Tokyo Revengers. Então, bora pra vinheta e vejo vocês daqui a pouquinho. Os pensamentos dos meus pensamentos. Em Analisando Vilões. Bom, primeiro vamos começar falando de Tokyo Revengers, né? Bom, primeiro, né, falar aqui que, bom, analisando vilões tem spoilers de todos os vilões que eu vou analisar, porque eu tenho que contar a história, né, do vilão, etc. E vai, bom, ter spoiler, tá? Sempre vai ter spoiler, então já fiquem sabendo disso. Alerta de spoiler. Então assim, né, vamos começar falando de Tokyo Revengers. Basicamente, a introdução é. Então, desculpa, minha Alexa tá falando aqui. Mas enfim. Basicamente, Tokyo Revengers, né? A história do Takemichi, que tem a habilidade de voltar no tempo. E por algum motivo, ele sempre é frustrado, né? Por, por coisas, pelo Teta Kisaki, né? Então, assim, o primeiro objetivo dele, né? Assim, primeiro, né, ele morre, né? Como o início do anime é meio assim. Ele tá lá vivendo a vida dele meio bosta, né? Porque ele trabalha numa locadora, ele tem 25 anos, ainda é virgem. E, enfim, ele vê a morte lá da namorada, da ex-namorada dele, a namorada dele, tipo, lá do ensino fundamental médio, que é a Renata Tachibana, e com Naoto Tachibana também, né? Tipo, eu pronunciei o nome dela errado, Tachibana, tá? E aí, tipo, ele fica meio assim, caramba, cara. Tipo, ela tem a minha idade, né? Se não me engano, ele tinha 26 anos, não 25. 26 anos. E aí ele fica assim, putz, que bosta, né? Olha o que eu tô fazendo da minha vida. Ela era tão jovem, devia estar noiva e tal. E começa esses questionamentos e vai, tipo, sei lá, pegar um metrô. Agora não me recordo pra quê, mas ele vai pegar um metrô. E nisso que ele pega o metrô, empurra ele. E ele morre. Nisso que ele morre, ele volta 12 anos no tempo, naquele exato dia. E aí ele meio que acha que tá num sonho e etc. E ele vê que ele, tipo, tá usando cabelo loiro, né? O que eu acho muito bacana, assim, né? Do. Do. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Ele vai me matar se eu não falar o nome dele direito. Ken Wakui, né? Que é tratar, assim, essa coisa, né? Porque os personagens, eles têm cabelos pretos, na verdade. Mas no passado eles têm cabelos loiros porque eles são marginais, então eles descolorem. E ele percebe assim, caramba, tô com o cabelo descolorido, que eu só posso estar no fundamental, né? Porque ele, no caso, ele estava no fundamental, com essa roupinha de marginal que eu tinha e etc e tal, né? E aí, né, enfim, né, logo no primeiro arco, assim, né, ele apanha pra caramba, né, porque ele e os amiguinhos dele acham que podem bancar uma luta lá com a galera do ensino médio, só que eles não podem. E ele tá meio bolado já e tal, porque ele virou saco de pancada a vida inteira, né? E a vida inteira assim no ensino médio, que fez ele meio que correr de todos os problemas dele, que levou ele meio a ser um fracassadão lá no futuro, né? Porque ele sempre corria de problema, porque ele passou o ensino médio dele, ensino fundamental e ensino médio, sendo saco de pancada dos outros. E aí ele sempre foi um saco de pancadas, é isso. E aí ele fala pro Naoto, ele vê uma gangue lá perturbando o Naoto, só que não sabe que é o Naoto, né? O Naoto, o irmão da Renata. E aí ele fala assim, pô, ele espanta os caras, putaço da vida, né?
e fala, cara, sei lá, tipo, vai acontecer isso nesse mesmo dia, daqui a 12 anos, no horário tal, você e sua irmã vão morrer. Então, não esteja, né, numa feira, né, nesse festival. Então, não estejam nesse festival nesse dia. E é isso. Eu acho que eu tô morto, mas se servir de alguma coisa, proteja sua irmã, porque ela é muito especial pra mim. Né? E nesse episódio, assim, né, é muito interessante de ver e tal, mas eu quero falar de Kisaki. Ele volta pro futuro ao apertar a mão do Naoto. Quando ele volta pro futuro, ele vê que ele não morreu. O Naoto salvou ele. E o Naoto fala, cara, olha só, você me salvou porque realmente aconteceu o que você falou. Eu consegui ser salvo, mas a Renata não, ela morreu. Então eu percebi que você consegue viajar no tempo, na verdade. Você não estava morto aquele dia, você viajou no tempo. E aí a primeira missão dele é impedir que o Mike e o Kisaki se encontrem. Porque logo de cara a gente percebe que a Toman é uma gangue, que era uma gangue de marginaizinhos assim no ensino médio, que só queria brigar, um monte de adolescente, enfim, né, que problemático, que queria se bater um no outro, virou uma gangue criminosa, virou tipo uma organização criminosa que comete crimes hediondos e etc. E tem os dois líderes, né, que é o Mike e o Kisaki. E aí, tipo, o outro fala assim, eu acho que se eu apertar sua mão, você volta no passado, né? Então, mas assim, isso demora umas semanas até eles, né, pensarem direito, né? Quando tu não quer apertar a mão do Takemichi, até ter um plano, né, pra impedir lá que eles se encontrem. Nisso, o Kisaki volta, o Kisaki não, o Takemichi volta no passado, e aí, assim, ele volta a ser saco de pancada, e isso acaba. Só que nisso ele, tipo, não desiste, né? Porque em vez de antes ele fugia, dessa vez ele não foge, ele vai lá proteger um amigo dele, compra uma briga lá com um dos grandões que era do Toman. E aí o Mike aparece do nada, assim, dá uma porrada nesse cara aí, né, que era do Toman, e fala assim: pô, você tá fazendo rinha de criança aqui ganhando dinheiro, isso não é um dos princípios da Toman, que tá super errado e etc. E ele olha pro Kisaki lá que tava apanhando igual um saco de pancada mesmo, assim, tipo, bem zoado. E fala, pô, você quer ser meu amigo? Do nada, assim, tipo, do nada. Aí ele começa a ficar assim, pô, o Mike parece ser legal, como é que ele vira aquela coisa horrorosa lá, né? Bom, deve ter alguma coisa a ver com esse Kisaki aí. E aí ele vê o Kisaki passando e tal, e etc. Mas ele não consegue impedir esse encontro. Esse encontro vai acontecer. Aí ele volta pro futuro, né? E enfim, né? Renata ainda está morta. Volta pro passado e descobre que, bom, né? O Kisaki, ele faz várias coisas. Então, à medida que o anime passa, a gente percebe que o Kisaki ele não tem nenhum pudor em passar por muitas coisas. Então, vamos falar sobre o Tete Kisaki em tópicos, né? Tópico número 1, né? Então, desde que somos apresentados ao Kisaki, sabemos que ele é um dos chefes da Toman. E, bom, ele é um dos responsáveis pela morte da Renata Tachibana. Nós não sabemos muito bem como, né? E como vários outros crimes lá que a Toman comete, né? E ele é apresentado como cabeça, tipo, ele é o cabeça, o organizador, enquanto o Mike seria mais a parte da força, do carisma e etc. Tópico número 2. À medida que o anime evolui, né, depois desse encontro aí, né, do Mike com o Kisaki, que vai acontecer lá no arco da Van Halen, etc., né, a gente percebe que o Kisaki ele não tem nenhum pudor em passar por cima de quem quer que seja para ser o número 2 da Toman. Inclusive, né, um dos objetivos do Takemichi quando ele vai para o futuro é descobrir que, por exemplo, o Draken morre. E talvez por isso o Mike fique super mal, porque uma das coisas que ele descobre é que o Mike e o Draken são irmãos, tipo, quase inseparáveis. Então, tipo, se o Draken morrer, ele ia ficar, tipo, muito mal. E aí ele encomenda a morte do. Ele não encomenda, né? Porque ele consegue, com seu carisma, convencer alguém lá que era da Toman, né? Da Toman a matar o Draken por conta da prisão do Patin, né? Que rolou um racha, tomou conta da prisão do Patin.
E o Draken realmente é esfaqueado. Ele quase morre, mas o Takemichi consegue, não sei como, carregar, né? Porque acho que o maior transporte que tem nesse anime, como diz a Renata lá do Solo Oriental, é o carregamento de pessoas. Mas ele consegue, junto com a Renata e com a, e com a Emma, é, segurar a galera que tá a fim de meter a porrada no Takemichi, né? E no Draken, até que o Draken morra, até a ambulância chegar e ele faz uma cirurgia, ele não morre. Olha só, o Kenzinho... Desde moleque, ele sempre foi um homem de palavra. Ele prometeu que ia governar o mundo comigo. Você é forte mesmo, né, Mike? Nós conseguimos salvar a vida dele. Beleza! O Draken tá vivo! Draken! Draken! Calem a boca, vocês. Já é dia 4 de agosto? Missão de proteger o Draken foi um sucesso! Ele consegue! Muito bom. Cadê o Mike? Onde é que ele se meteu? Ainda bem. Que bom, Kenzinho. O Kisaki também é responsável pela morte do Baji. Dessa vez ele vai fazer a cabeça do caso Tora, né? Ele acaba sendo descoberto como o líder da Van Halen, que é uma gangue que não tem líder, né? Que é uma gangue que é sem cabeça, né? E nessa ele tá na Toman já, mas assim, né? Eu descobri isso depois. E ele faz a cabeça do caso Tora, né? Pra matar o Mike, na verdade. Mas, na verdade, ele não quer que o Mike morra. Ele quer que o Baji morra. O Baji é o capitão da primeira divisão, que é um dos fundadores da Toman, né? Por que isso? Porque o Baji é muito importante, né, pro Mike. E o Kazutora, ele matou o Sanjiro Sano, né, que é o irmão do Mike, por acidente, né? E ele ficou no reformatório e tal, então ele saiu do reformatório. E ele meio que ficou traumatizado e acha que o Mike é culpado por tudo, né? Porque, na verdade, ele matou, assim, pensando em dar um presente pro Mike, né? E aí ele não sabia que era a loja lá do Sanjiro, né? Ele foi fazer um roubo lá junto com o. Junto com o. Ai, meu Deus. Esqueci o nome. Enfim, junto com outro líder lá do Tumã. E eles ficam nessa. E é bem complicado. Então, assim, o Baji acaba morrendo. Só que o Baji, a morte do Baji acaba sendo morto, assim, o Kazutora dá uma facada nele de fato, mas o Baji, ele acaba percebendo que isso era o plano do Kisaki, ele, né, ele sai da Toman para entrar na Van Halen, ele bate no Shifuya até não ter mais jeito, o Shifuya ser todo quebrado, porque era um modo de mostrar lealdade a Van Halen, né? E o Shifuyu chega todo quebrado pro Takemichi e fala, cara, eu conheço o Baji, eu acho que o Baji tá investigando essa galera aí. Só que o Baji não conta nada pra ninguém, né? E, enfim, a gente descobre que tava mesmo e ele mesmo meio que se mata, né? Ali praticando seppuku, falando que e dando ao Takemichi a missão de cuidar da Toman, e é como o Takemichi acaba virando o primeiro capitão da divisão da Toman, né? Entregando pra ele um amuleto que ele era responsável por guardar, né? Porque só tinha foto pra entregando pra ele. Mike! Mike! ために怒ってくれてありがとな。バシ
俺は死なねえよ。こんな傷じゃ俺は死なねえ。気にすんなよカストラ。お前にはやられねえよ。パジさん、何のために自分で自分を刺したりなんか。だけ道妃は敵だ。マイキーにそう持ちかけるのを見ちまった。残番隊隊長はバーだけなんだ。パジさん、自分で死んだ。マイキーがカズトラを殺す理由はねえ。いよいよだな。幻覚まで見えてきやがった竹道。マイキーをトーマンをお前に託す。自由。Outra morte que está aí que não aconteceu, mas que também está nas costas do Kisaki. O Kisaki, ele também é responsável. Esse do Baji é o do arco da Valhalla, mas também é conhecido como Halloween Sangrento. Muito bom, inclusive. Né? A gente também vai ter lá o Natal, né? Que é o da 10ª geração da Black Dragons. E bom, assim, o Takemichi fica meio frustrado porque o Baji morre, mas ok, né? Ele conseguiu um negócio lá na Toman. E o Kisaki acaba sendo incentivando, né, a morte do Taiju Shiba, né, através do seu irmão, né, que também tá na Toman, né, e para assumir a 11ª geração da Black Dragons através da morte do Taiju Shiba, né, assassinando o Taiju Shiba. Né, a gente descobre que o Taiju Shiba tipo, é meio violento pra caramba, né, meio não, ele é violento pra caramba com os irmãos dele. E o Kisaki dá um jeitinho lá de fazer o irmão dele tentar matar ele, né? Eu esqueci agora o nome do irmão dele. Mas o irmão dele tipo, é um grande seguidor, ele é o vice-capitão da 3ª divisão da Toman, que é o do Mitsuya, né? Ah, o Hakai Shiba, isso aí. O Hakai Shiba e a Yasuha Shiba, né? Yasuha Shiba. No final, né, quem mata, na verdade, no futuro, né, quem mata o Taiju Shiba é a Yasuha, não o Hakai. Só que o Hakai fica conhecido como quem matou, né, e etc. E ele assume lá a 11ª divisão. Só que nisso o Takemichi acaba impedindo essa morte. A Black Dragons acaba perdendo pesadamente para Tokyo Manjus, né, para gangue Manjus de Tóquio. E acaba se dissoluindo. E algumas pessoas, na verdade 2 pessoas específicas, acabam indo para lá. Mas, enfim, né? Isso não é tão importante. Outra morte que está relacionada ao Kisaki e que, assim, ele acaba percebendo que toda vez que ele tenta matar alguém, acontece alguma coisa e não sabe o que ele quer. Então, quando ele é expulso, né, depois dessa coisa, o Shifuyu conta pro Mike tudo que o Kisaki fez para matar o Taiju Shiba e, né, todas as questões da traição, enfim.
E o Mike simplesmente vai lá e expulsa ele na frente de todo mundo, sem o menor pudor, e fala assim, você tá expulso, e ele fica, tipo, desesperado, né, porque ele queria ser o número 2 da Gangue Magia de Tóquio. E aí ele resolve, ok, vou sair, beleza, chora e etc, uma cena. Mas ele vai embora e se une ao irmão do Mike, né? Que é o Izana Izana Kurokawa, né? Então, assim, ele acaba se juntando, né, depois que o Tetakisaki, ele sai da Toman, ele se junta ao Izana Kurokawa e vai pra Tenjuku, né? Ele revive a Tenjuku, na verdade, né? Que Tenjuku, ele tava meio ali, era uma ideia, mas não tinha sido ainda muito coisado. Aí ele fica sendo responsável dentro, né? Tenjuku é muito violenta. Desde quando ela aparece, né? Tipo, logo no final do segundo, da primeira parte da segunda temporada, no anime, né? Assim, você fica, caramba, quem são esses caras, cara? Porque eles, tipo, dão um pau na galera e ele, com as próprias mãos, percebendo que toda vez que ele manda uma segunda pessoa fazer, o serviço não é feito. Ele vai lá e mata a Emma. Ele vai lá e mata a Emma. E assim, e meio que o Izana, ele permite isso, assim, né? Tipo, a galera fica meio assim, tipo, cara, você vai mesmo deixar, você vai matar sua própria irmã? E ele fala, sim, eu não me importo. E o Kisaki faz com as próprias mãos dele. É uma cena triste, muito triste, inclusive, vou passar aqui. てめえやめとけイヌピハイキー君何何タケミッチエマ連れて離れてろこれだけは人任せにできねえねえなんか飲むああうん終わりだ花垣武道エマちゃん目覚ましてよエマちゃんエマちゃんエマ何があった妃がはすぐそこ病院だから乗せて先に行って知らせとくマイキーあれ体が動かないうちにもしものことがあったらトラケンに伝えてケンちゃん愛してるって自分で伝えろタケミッチマイキーをお願いエマエマあのさ秘密にするってお前のこと好きなんだぜタケミッチはいエマにかけてやってくれなんか冷てんだマイキー君なんだよこれ何が起きたなんでこうなるお前がいててめえはよ何やってんだよ名を守るために東満作ったんじゃねえのかよバチは死んじまったストラも逮捕されたハーチン捕まっちまったじゃねえかよ今までしっかりエマまで Né? Então, assim, né? Então, bom, tópico 3, né? A história base do Kisaki, né? É assim, né? A gente percebe que o Takemichi, ele começa a suspeitar, né? Tópico 3, na história base, né? Do personagem. A gente acha que o Kisaki, o Takemichi, a gente começa a desconfiar que o Kisaki consegue voltar ir pro futuro também e ser um viajante do tempo, porque toda vez que o Takemichi, tipo, volta no tempo, a Hinata tá morta ou ela tá pra morrer, né? Toda vez ela acaba morrendo, né?
ou ela ou outras pessoas, né? Enfim, tem até um episódio que é o pior final de todos, onde a Hinata morre, tá um monte de gente morta, entende? Menos o Kisaki. E tem um também que, tipo, o Kisaki tá morto, mas depois a gente descobre que ele não tá, e o Naoto morre, enfim, né? Terrível. Então, assim, ele acha que o Takemichi, que o Kisaki consegue voltar no tempo, e a gente descobre que o Kisaki não sabe. E a gente descobre isso quando ele tá pra morrer já, né? Logo no finalzinho, né? E ele fica assim, cara, você tá voltando no tempo e era por isso que meus planos eram fracassados o tempo todo. Então, no fim, a gente descobre que, de fato, o Kisaki, ele era uma pessoa muito inteligente. Ele era, né, porque ele morreu, né? Ele era uma pessoa muito inteligente, que sempre estava um passo à frente e que, de fato, ele era imparável. Então, assim, bom, o objetivo dele, basicamente, a gente descobre, né, que ele é obcecado pela Hinata Tachibana, eles se conheceram, tipo, eles estudaram juntos quando muito crianças, e ele era apaixonado por ela, mas ele nunca falou sobre isso. E a Hinata se apaixona pelo Takemichi, que defende ela lá de um moleque, e fala assim, você é o maior marginal do Japão. E o Kisaki decide planejar, tipo assim, se tornar a maior marginal do Japão, até que, quando ele alcançasse esse objetivo, pedir ela em casamento. Só que toda vez que ela nega, ele a mata. Ela tá viva. Ina, espera! Eu vou dar um jeito de te tirar daí! Anda, Ina! A gente tem que sair daqui! Takemichi. Ina, não dá pra conversar agora! Tudo isso vai explodir! Obrigada. Depois você me agradece e anda logo! Não dá. Me desculpa, Takemichi. Eu não tô conseguindo sentir as minhas pernas. Seja no futuro ou no passado, não importa. Eu sempre te amei. Vai logo. Por favor. Eu não quero que alguém que eu amo morra junto comigo. Eu não quero. Eu prometo que eu vou te salvar! Não importa quantas vezes eu fracasse, pode ser milhares de vezes! Até que eu possa chegar num futuro em que eu possa salvar você! Eu jamais vou recuar! E ele fala quando o Takemichi fala que ele volta no futuro, que ele viaja no tempo, ele fala assim, e eu a matarei quantas vezes for necessário, eu a mataria mesmo, porque ela só pode ficar comigo. E assim, なのにてめえはなんで俺の邪魔をさあヒナを殺してたのか立花は俺の女だ渡すくらいなら殺してやるリスペクトしてたのに裏切りやがってもっと早く殺すべきだった parece muito simplista, mas na verdade existe um monte de Teta Kisaki por aí, né? Esse tipo de pessoa que não consegue, que não tem pudores em passar por cima de quem que for, assim. Se a gente parar pra pensar e botar, por exemplo, um cara, tipo, né, pessoas falam que muitos psicopatas são, que não é o caso do Kisaki, ele não é bem um psicopata, né? Mas assim, sabe, falam que o melhor perfil de empreendedor é de um psicopata, né? Porque o psicopata ele não tem empatia por ninguém, né? A não ser seus próprios objetivos. No caso do Kisaki aqui, ele não tem interesse em dinheiro. O negócio dele é a Hinata Tachibana, ele quer a Hinata. Mas assim, então assim, uma pessoa, existem várias pessoas que não têm pudores nenhum em ultrapassar outras pessoas para alcançar seu objetivo. Não importa se sei lá, tipo um grande chefe de uma empresa muito grande de decidir, por exemplo, diminuir o salário do trabalhador, benefício, sei lá, mandar o RH não contratar a mulher que vai casar ou que pode engravidar, ou mandar demitir a mulher que engravidou depois de 6 meses com medo de que ela vai engravidar de novo, porque dane-se, que ele quer lucro, pronto. E o Tetexaki é meio isso, só que no nível hard, dentro de um lugar de gangue, de violência e etc, né? Então, assim, parece às vezes, né, que um bom vilão tem que ter aquele backstory, sabe, dolorido e sofrido. E não é que o Ken Waikui não consegue fazer isso, porque ele faz, né? Porque, assim,
O Kisaki, ele tem um objetivo muito simplista e eu acho que é por isso que ele é um vilão tão bom e tão odiável ao mesmo tempo. Por isso que eu odeio tanto ele. Porque eu consigo perceber que tem gente assim no mundo, né? Mas assim, ele é muito real. Mas assim, por exemplo, no próprio universo do Tokyo Revengers, né? Todos os marginais, eles têm os seus motivos ali pra estar numa gangue, assim, né? Pra ver a gangue como uma família, né? Então, por exemplo, né, como eu falei, o Kazutora, que decide matar o Mike porque ele passou por um trauma muito grande de ter matado alguém sem querer num roubo que deu errado, assim, né? Não era pra aparecer uma pessoa naquele roubo. Então, apareceu uma pessoa e acabou que era o irmão do Mike, que era a pessoa que ele queria presentear, né? Então, assim, putz, é um baita de um trauma. O cara, o menino tinha, sei lá, uns 11 anos de idade, tá entendendo? Ele era muito jovem. Então, ele não, né, não era bem o objetivo dele matar ninguém, ele não queria matar ninguém. E ele muito menos causar dano ao Mike. Então, ele acabou ficando ali anos naquele reformatório e aquele trauma ele foi absorvido de uma forma de, né, ele passou o trauma a dor dele, né, pro Mike, né? A gente chama, né, de, de transição, né? Ele transferiu, ele fez a transferência pro Mike do ódio, né? Do ódio que ele sentia contra ele mesmo, né? Do que ele fez pro Mike, por isso ele queria matar o Mike, por exemplo, né? O próprio Kurokawa, né? Tipo, eu falo que ele foi muito maltratado pela vida, né? Porque, tipo, a mãe dele, quando ele era bem jovenzinho, ele viveu uma vida mais ou menos feliz. Quando ela separa lá do cara, ela abandona o moleque. Ele vai pra um lar de adoção, a Emma vai ficar lá com o Mike, vivendo numa família, e ele não. E aí, o único contato que ele vai ter vai ser com o Sanjiro, né? Que acaba morrendo no futuro, né? E o Sanjiro troca cartas com ele e ninguém sabia disso, né? E aí ele meio que fica de fora dessa outra família que a Emma teve oportunidade de ter, que o Mike teve oportunidade de ter, e ele não teve. E quando o Sanjiro morre, ele meio que fica de fora, né, de tudo aquilo. E a única pessoa que ele tem familiaridade, né, e que ele consegue ter é um servo, né, que se chama de servo, mas na verdade é um amigo, que é o Kakucho, que ele faz dentro do próprio, né, ali do próprio orfanato, né. Então, assim, né, o que acaba levando ele para uma morte prematura, né. E ele acaba se tornando assim, né? O Sanjiro ensinou ele a lutar, o Sanjiro queria passar Black Dragon pra ele, enfim. Né? Então, assim, ele acaba meio que se sentindo meio de fora, né? Porque, enfim, muitas coisas ficaram mal resolvidas com a morte repentina do Sanjiro, né? Assim, apesar do Sanjiro ter tido vontade de apresentar ele pra família, isso nunca aconteceu, então ele nunca foi incluído na família. Então ele nunca soube que ia ter uma família. E pra completar, ele, quando ele foi procurar a mãe dele fala assim, tipo, eu não sou sua mãe, eu casei com seu pai que tinha você, e é isso. Tipo, quando eu separei dele, simplesmente ele não quis saber de você e eu te joguei por aí. É isso. Não sou, nem sei quem é sua mãe. Acho que é alguém das Filipinas, algo assim. Tipo isso. Tem um outro personagem também que eu acho que o background dele é muito bom, né? Porque ele tem um pouco de obsessão, compulsão, ele tem um toque. Que é o Hajime Konoi, que ele é meio que disputado por gangues que querem fazer dinheiro, que querem se transformar em criminosas, porque ele tem um background muito bom, que assim, ele tinha uma namoradinha quando ele era criança, e ela sofre um acidente, né, assim, a casa dela pega fogo, ela fica muito ferida e ela precisa fazer algumas cirurgias, só que é muito caro. E aí ele começa a trabalhar no submundo como criança, sabendo que ele tem a imunidade né, de ser uma criança, imunidade penal, e ele começa a organizar, a trabalhar para gente grande, né? E contratar outros menores para fazer isso. E ele começa a ser um grande fazedor de dinheiro. E, tipo, ele é o cara que faz dinheiro. Ele era o cara que fazia dinheiro na 10ª geração da Black Dragon, que entra depois na Gangue Manji de Tóquio. Ele é disputado para chegar ele é literalmente, né, quase torturado lá para entrar na Tenjuku. E no fim, essa menina morre. E ele continua tendo a obsessão pela grana. E acho que quando vocês verem, né, a luta dele, né, com o irmão da menina, que é o melhor amigo dele agora, não me recordo o nome.
é muito bonito de ver, assim, porque realmente é como se ele não tivesse processado aquele trauma muito bem, mas ele aprendeu a lidar muito bem com finanças, afinal, né? Ele tem essa obsessão, como se ele conseguisse dinheiro suficiente, ela fosse voltar, mas ela não vai voltar. Né? Então, em conclusão, né? Eu gosto muito de Tokyo Revengers, apesar de eu achar que ele é um anime, assim, mediano, ele não é tipo. Ele não traz uma coisa muito grande, mas uma coisa que eu acho que o Ken Kakui traz de muito bom é que os personagens são muito reais, de uma certa forma. Apesar de ter umas coisas meio reais ali, é claro, afinal a gente tá falando de anime, né, gente? De desenho, vamos lá, né? Pelo amor de Deus. Né? Quem não, afinal, quem que não é pobre, né? Primeiro, assim, né? Porque se você for rico, talvez a história seja um pouco diferente. Que não conheceu aquele colega de classe que tinha que cuidar da irmã, sabe? Tipo, ou da mãe. Eu tive um amigo que, tipo, a mãe tinha doenças e ele tinha que cuidar da mãe e ir pro ensino médio mesmo assim. Né? Ou que os pais deixaram sendo criados por tias, ou avós e avós e etc., por outras pessoas. Né? E, bom, e o Kisaki, ele dá muita raiva justamente por ele ser muito real. E, né, apesar de parecer que o backstory dele, assim, né, tipo, não tem um grande motivo, é isso que torna ele ser um bom vilão e ser um vilão tão odiável. É justamente porque ele tem os objetivos mais mesquinhos do mundo, né? Ele é inteligente, ele é carismático, ele é manipulador. E o pior é que ele consegue o que ele quer. No final, Takemichi não foi capaz de impedir o Tatakisaki. Não foi. Ninguém foi capaz de impedir o Tatakisaki. Na verdade, assim, o Takemichi meio que impediu ele, porque quando ele fala que ele fala assim que o Kisaki consegue ir pro futuro, o Kisaki meio que para no meio da rua, meio impressionado, falando assim, você acha que eu volto pro futuro? E por conta do destino, um caminhão passa por cima dele e ele morre. É isso. O que impediu o Kisaki foi a morte. Não foi o Takemichi, não foi o Mike, não foi ninguém. O Kisaki é imparável. E provavelmente, se ele continuasse vivo, né, no anime, porque o anime, no mangá, no caso, o mangá ele desenvolve por outros lados, né? Eu posso depois comentar sobre outros vilões do mangá, né? Mike. Mas assim, o Kisaki, ele é imparável. E só a morte conseguiu parar ele. Porque o cara é realmente muito bom no que ele faz. E os objetivos dele são mesquinhos? São. Mas a gente conhece um monte de gente que é assim, babaca e escrota. E só que talvez as pessoas só não tenham toda a inteligência, carisma, poder de manipulação que o Tatakisaki. Porque se toda pessoa que fosse babaca tivesse esse poder, elas seriam imparáveis e elas conseguiriam fazer coisas horrorosas. E ainda bem que elas não têm. E acho que é por isso que eu odeio tanto o Tatakisaki. Além do fato dele ser um feminicida que sempre mata a Hinata Tachibana só porque ela decidiu que não vai casar com ele. 何度だってやり直してやるさ。立花はいつか俺のものになる。いつか絶対にな。お前を未来へ返すわけにはいかねえんだよ。未来へ返すだと。お前、俺がタイムリーパーだと思っ。俺は。E esse é o primeiro episódio do Analisando Vilões.